entendi que uma vitória do Brasil numa Copa do Mundo é importante para o povo brasileiro. Mas naquele momento, naquele exato período de Copa do Mundo, passou pela minha cabeça de que existia uma tristeza muito grande, uma falta de confiança. Talvez eu não tenha torcido tanto pro Brasil como em outras Copas. Mas depois do Brasil ter perdido, como eu sou brasileiro, eu também senti como os outros brasileiros. E se te digo el nombre de Scolari, ¿qué te recuerda? Scolari foi o treinador da seleção brasileira que foi campeão do mundo em 2022. E aonde que ele não me convocou. Muitas coisas aconteceram naquele ano. Muitas coisas se falaram o motivo pela não convocação. Quero acreditar nele, porque depois de alguns dias, ou alguns meses, ele falou que eu não fui convocado pela parte técnica, que tecnicamente dentro do esquema da equipe dele, eu talvez não poderia render o que ele esperava. Acredito eu que foi isso. Mas também foi um momento muito ruim, porque você ser cortado e não ser campeão é ruim, e você não ser convocado e ser campeão ainda é pior. Então foram duas Copas do Mundo que eu poderia ter no meu currículo, na minha carreira, e eu não tive. Ya. ¿Cuándo llega el momento en el que... Camisa da seleção, apenas no último jogo da seleção brasileira de despedida, foi Brasil e Panamá. Não, Brasil e Panamá. Brasil e Honduras. Em São Paulo. E, enfim, eu poderia ter desfrutado, poderia ter jogado, poderia ter me divertido muito mais vezes com a camisa da seleção brasileira. Mas também eu tenho bastante consciência de que se eu tivesse uma outra personalidade, talvez se eu tivesse mais disciplina, talvez se eu tivesse sido mais profissional, eu poderia ter tido outras oportunidades com a seleção. Mas não me arrependo e tive uma carreira muito feliz e sigo com isso comigo. ¿Qué Brasil era mejor? ¿El del 94 o el del 2002? 2002. Mejor que el de A vosotros. seleção de 2002, tecnicamente falando, era melhor do que a 94. Mas a seleção de 94 tinha uma geração que era uma geração que já tinha perdido em outras Copas, 90 e alguns de 86. Então, aquela seleção de 94 era uma seleção mais determinada, mais pronta para ser campeão. A de 2002 foi campeã porque a parte individual, os jogadores eram realmente bem melhores do que a nossa seleção. ¿Y qué le pasa a Brasil ahora? Brasil agora está num momento muito difícil. Nós estamos de novo... Quando o Brasil foi campeão em 94, a última vez do Brasil ter sido campeão foi em 1970. Então, era uma diferença de 24 anos. E esse Mundial desse ano é esse mesmo tempo. São 24 anos de 2002 para cá que o Brasil não é campeão. Tecnicamente, a seleção brasileira é longe das seleções brasileiras que eu vi jogar, que nós já tivemos. Eu sei que o Brasil vai ter uma dificuldade muito grande em ser campeão. A ida do Ancelotti como treinador é importante. É um treinador vitorioso. ¿Te gusta a ti? Sim, me gusta. Eu antes nunca fui a favor de treinador estrangeiro na seleção brasileira. Eso iba a preguntar. Inclusive a forma como os dois últimos treinadores foram dispensados na seleção, eu não fui a favor. Mas a chegada do Ancelotti, por tudo que ele tem, tudo que ele conquistou, pelo profissional que ele deu uma nova esperança para a seleção brasileira, deu uma nova esperança para todos nós brasileiros. E
eu acredito que a seleção brasileira não é uma das favoritas, mas se o Neymar conseguir se recuperar, principalmente da parte física, vai ser um jogador que vai poder ajudar muito a seleção brasileira. E a seleção brasileira passa a ter um pouco de chance com o Neymar. Sem o Neymar, eu acredito, nada é impossível. Tudo pode acontecer. Isso é futebol. Mas a possibilidade é muito mais difícil do que com ele. ¿Tú crees que Neymar, Vini, Rodrigo no, porque has tenido una lesión muy grave, o Rafinha pueden estar en ese momento en el que son mejores y más determinantes que Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo Nazario? Não. É muito difícil a gente ter de novo um trio desse tamanho, desse peso. Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo, para mim como trio, o maior trio que a seleção brasileira já teve, depois de Pelé, Rivelino e Jairzinho. E assim, Neymar, Vinícius Júnior e Rafinha, como trio, com certeza é forte. É um trio que pode fazer o Brasil, pode fazer a diferença na seleção brasileira. Mas, por mais que sejam campeões, não serão como Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho. Que estamos hablando de jugadores muy importantes. Te quería preguntar un poco por el Mundial, por cómo ves a España, por qué equipos pueden ser los que tú consideras que pueden estar, o a la Argentina de Messi, o Portugal con Cristiano, de tu experiencia. Para mim, vai ser um Mundial muito mais difícil do que outros. Vão ter até mais jogos, né? Eu coloco a Argentina, França, Espanha e Portugal como seleções que têm grande chance de chegar à final do Mundial. A Alemanha também, a Alemanha é sempre uma camisa muito respeitada. Se você me perguntar 6, eu colocarei o Brasil como 6º. Mas os 5, na minha opinião, são os 5 que más têm chance de ser campeón. Oye, una pregunta, ahora que no se viene a la cabeza, que yo me acuerdo que vi el partido puesto de la final en Rose Bowl por televisión. ¿Hacía realmente tanto calor ese día? No Mundial? En el Mundial, en la final del Mundial. Sim, em 94 nós jogamos num calor de Rose Bowl, mais de 40 graus. Muito quente, muito quente. Eu, particularmente, não me lembro de ter jogado assim uma partida tão importante, mesmo nada importante como o Mundial de Copa do Mundo, mas com seleção ou com um clube, numa partida que faça tanto calor. Si ahora mismo fueses un ojeador de fútbol... ¿Si fuese qué? Ojeador, un captación de fútbol, ¿a qué 3 jugadores jóvenes, 2, 3 jugadores jóvenes, te llevabas para tu equipo? Yamal, Esteban